Sejam muito bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar sobre a lei do equilíbrio. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade de fazer perguntas, que aí depois também no final eu vou falar um pouco sobre as perguntas aí, sobre o que já me perguntaram nos stories e sobre o que ainda me perguntaram no direct também. E dúvidas que vocês colocarem aqui, por óbvio, eu vou responder com o maior prazer. Então, vamos começar. Primeira coisa que eu quero falar para vocês e compartilhar com vocês é a lei do equilíbrio é a terceira lei das 3 leis do amor que hoje nós estamos nos baseando na teoria de Bert Hellinger, né? Que trouxe pra gente o entendimento das 3 leis. Bert colocou essas leis, né? Trouxe essas leis como algo para nos nortear, tá? Para que a gente conseguisse entender o que acontecia dentro das famílias e por que isso acontecia. Então, Bert falou sobre a lei do pertencimento, né? Da hierarquia e a lei do equilíbrio. As outras 2 leis a gente já falou, quem aí não estava online, mas acho que a maioria das pessoas estavam, né? Quem não estava online, essas lives estão no canal do YouTube, tá? Vocês vão poder assistir depois. Então, hoje a gente vai falar da terceira lei. E, gente, essa é uma lei que trabalha diretamente nas nossas relações. Eu costumo dizer para as pessoas, comentar com as pessoas, que essa lei foi um divisor de águas na minha vida. A partir dessa lei, eu comecei a entender muitas coisas que se repetiam na minha vida, aconteciam constantemente na minha vida e de outras pessoas que eu gostava. E a gente muitas vezes pensava, é sina, é destino, não tem jeito. E a partir daquele momento que eu fui entendendo que essa lei me dava o poder, o entendimento dessa lei me dava o poder de alterar essas coisas que se repetiam constantemente na minha vida, eu passei a, então, transformar minhas relações. Por isso que o nome dessa chamada hoje é Lei do Equilíbrio, uma bússola para suas relações, porque ela pode te nortear e te dizer por que você está bem ou não está bem em algumas relações. Então, primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, né, é se vocês, na vida de vocês, né, nas relações de vocês, vocês percebem, né, uma repetição de comportamentos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu perguntei lá nos stories. Se você é uma pessoa que constantemente, né, sofre de ingratidão. Então, o que é isso? É você dizer assim, sempre as pessoas são ingratas comigo. Elas vão embora, ficam me devendo, ou vêm na minha casa, não me convidam para ir na casa delas, ou só eu dou carona, ninguém me oferece carona. Eu empresto dinheiro, as pessoas não me pagam. Que mais? E entre outros comportamentos de ingratidão. Eu fiz tal coisa para a pessoa, ela nem muito obrigada me disse, sabe? Sabe como é que é? Então, se você percebe esse tipo de comportamento na sua vida, um outro comportamento também, constantemente você se sente traída ou traído, né? Constantemente você se sente enganada. Alguém passa pela sua vida e te engana, leva coisas suas e você fica na desvantagem. Se também você é traída até nos relacionamentos amorosos. E se você se sente extremamente sobrecarregada, também, sobrecarregado também, né? Também pode ser um desequilíbrio aí, um indicativo de desequilíbrio. É comum
que quando a gente não está trabalhando as nossas relações, a gente viva questões como essas e não encontra o caminho de saída. A gente fica naquele mar de repetição, né? Sempre repetindo, 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 e a gente não vê uma saída, a gente não percebe, meu Deus, como é que eu saio dessa repetição? Há um tempo atrás eu recebi uma pessoa no meu consultório e ela falou assim: Letícia, eu sou traída constantemente. Eu constantemente sou traída por amigos e também por namorados. Eu não sei qual é o meu problema, mas eu acho que eu sou uma otária, né? Então, eu fiz para ela uma pergunta. Eu perguntei para ela como ela se sentia recebendo das pessoas. E ela me respondeu algo muito parecido com o que vocês me responderam numa outra live, que ela não se sentia à vontade em receber. Que diversos momentos dessas relações, ela não se sentia bem, inclusive, né, recebendo. Ela sempre, no momento que estava recebendo, ela já estava pensando na cabeça dela quando, em que momento e como até ela ia então devolver, tá? E eu disse para ela que muitas vezes, quando nós estamos nesse tipo de relação, vivendo esse tipo de relação, é porque a gente está dando muito mais do que recebe. E então saindo do nosso lugar. Ai, não, Letícia, de novo vem você falando do meu lugar. Sim, de novo eu tô aqui para te falar sobre o teu lugar. Falar sobre o lugar que você precisa ocupar e que não tem lugar melhor no mundo que seja tão confortável quanto o seu lugar. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, né, sobre a lei do equilíbrio. Ela se aplica a relações horizontais. Então, o que são relações horizontais? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar aí que eu respondo, tá? Não tem problema. É só colocar a pergunta aí, não tem... Podem ir aí perguntando, se precisar. O que é uma relação horizontal? Uma relação horizontal é uma relação entre iguais. Ou seja, pensa na hierarquia de uma empresa. Eu gosto de trazer esse olhar, porque é fácil da gente entender. Então, tem lá o diretor, aí tem o supervisor e tem o atendente e o estagiário. Tá? Então, qual é a relação entre iguais? Estagiário com estagiário, certo? Atendente com atendente, tá? Então, essa é uma relação horizontal, aonde as pessoas estão no mesmo nível. Isso dentro de uma família é o quê? Eu não tenho uma relação de igualdade entre iguais com os meus pais, por exemplo. Por quê? Porque os meus pais estão um nível acima de mim, certo? E eu também não tenho uma relação igual com os meus filhos, porque eles estão um nível, digamos, uma geração abaixo de mim, à frente de mim, certo? Então, quando eu falo de relações horizontais, eu falo de relações com iguais. Quem são esses iguais? Amigos, colegas de trabalho, parceiro, marido, esposo, namorado, que mais? Falei irmãos, tá? Assim, tem um pouquinho de hierarquia entre irmãos, mas ainda é uma relação de iguais, tá? E todas essas pessoas. Então, a família, existe também uma hierarquia. Eu expliquei lá na live sobre hierarquia, eu expliquei um pouco sobre isso, né?
E hoje a gente vai falar sobre essa relação, que tá todo mundo aí no mesmo nível. Então, quando eu tenho uma relação equilibrada, né, com os iguais, a vida fica boa, as coisas fluem, a relação prospera, tá? Ela é próspera, ela dá frutos, tá? Ela só melhora, ela cresce, certo? Mas quando eu não tenho uma relação de equilíbrio com iguais, tá? Uma das partes, normalmente é quem mais recebe, vai te provocar para que você resgate o seu lugar de receber, o seu lugar de dignidade. E aí agora eu vou fazer uma provocação com vocês. Vocês acham, eu quero que vocês respondam aqui para mim. Vocês acham que quem vai embora de uma relação, vamos pensar uma relação de casal, certo? O parceiro A dá mais do que o parceiro B. Então, o parceiro B recebe muito mais do que o parceiro A. Quem vai embora dessa relação? Quem sai dessa relação? Pede para sair dessa relação? Quem pede para sair dessa relação? Quem faz todos os movimentos para sair dessa relação? Quem mais dá ou quem mais recebe? Eu quero que vocês me respondam. Não tenham medo de errar. Me contem. Quem vocês acham que sai primeiro dessa relação? Quem mais dá ou quem mais recebe? Vou tomar uma água enquanto isso. Quem mais recebe? Quem mais recebe? Isso mesmo. Quem mais recebe é quem vai embora. Não parece doido? Parece doido. O pessoal que tá aqui há mais tempo, né? Já sabe, porque a verdade é, quem mais recebe vai embora. Porque afinal de contas, essa pessoa, ela cutuca você. Ela te chama para te resgatar. Então, agora eu vou dar mais um exemplo e esse é polêmico, tá? Tem lá uma relação entre A e B. Aí, A dá muito mais do que B, né? Então, A tá lá, né? Se submetendo, se doando. A tá inseguro, né? Tá morrendo de medo de perder B. E B, né? Tá ali, se sentindo soberano, maravilhoso, né? E aí, B vai lá e trai. Comete uma traição. Começa a se relacionar com uma terceira pessoa. E A descobre. O que vocês acham que vai acontecer? Normalmente, A vai descobrir B e, teoricamente, né, A vai embora, né? Mas não, gente. No geral, essa pessoa A, quando tem uma autoestima que está diminuída e a relação normalmente promove isso, porque o desequilíbrio na relação, exatamente, B com A, isso, normalmente o que acontece é que a pessoa que estava lá insegura, né, se submetendo, se doando à relação, tá com a autoestima lá embaixo, morre de medo de perder de vez aquela pessoa, tá? Sofre pra caramba, como estão dizendo aí, e finalmente, né, perdoa. Só perdoa. E aí, eles estabelecem uma nova relação, aonde o traidor será crucificado nessa relação, né? Então, vai ser o culpado, eternamente o culpado, e será lembrado disso o tempo todo. E o traído, né,
será a vítima e, além do mais, o santo a ser canonizado, porque afinal de contas, ele perdoou. Ele disse: eu serei uma pessoa boa, ótima, eu vou perdoar, eu serei uma pessoa muito boa. E aí, ele entra nesse lugar de sempre se sentir lesado, sempre se sentir prejudicado e eternamente, porque eu conheço histórias de dentro do consultório aonde esse casal vive e o traído joga na cara do traidor, digamos assim, há anos, há 10, 20, 30 anos. Então, essa relação é uma relação saudável, que prospera? Será que se eu perdoar, eu recupero a minha dignidade, eu recupero a minha autoestima? Será que se eu perdoar, eu vou me sentir bem? E será que se eu perdoar, eu tenho uma garantia de que o meu parceiro não vai cometer isso novamente? O que vocês acham? Eu quero dizer para vocês que não, que sempre que continuar um desequilíbrio, a chance da autoestima dessa pessoa despencar cada vez mais e se sentir sempre péssimo, né? É grande, enorme, né? Praticamente certa. E aquela pessoa que traiu, que cometeu aquela traição, muitas vezes pode ainda repetir novamente o feito. Afinal de contas, essa pessoa tá fazendo de tudo para que o parceiro recupere essa dignidade. O que tem duas pessoas fazendo um comentário aqui, eu quero falar sobre isso. Meus avós foram assim até a morte. Então, isso, eu vejo isso no consultório, né? E também tem uma outra pessoa falando ali, a mesa, né? Falou assim: eu acho que as pessoas ficam muito amargas para sempre. Exato, porque você fica amargando aquela coisa que no fundo, você não liberou, entende? Você entrou nesse lugar de, serei boa, serei uma pessoa boa, vou perdoar, né? Mas depois, será que você dá conta de sustentar? Será que você dá conta de manter esse lugar? É claro que não, gente, porque a gente é todo mundo comum aqui, ó, ser humano. Então, fica muito difícil de sustentar esse lugar. A nossa autoestima vai barranco abaixo, tá? Vai lá para baixo e a gente não consegue resgatar a nossa dignidade. A gente chama de dignidade o quê? Esse lugar de poder dentro da relação. Vocês lembram aqui quando a gente falou sobre poder pessoal? A gente fala muito disso, de ser digna do nosso lugar, de se dar o valor, de olhar para o seu valor. Então, é muito importante que você resgate, aproveite nesse momento para resgatar. E aí, o que acontece? Agora eu vou explicar o caminho de resgate, né? Que eu acho que vocês estão loucos para saber, né? Me manda aí, coração, quem tá louco para saber como é que resgata essa dignidade, gente, porque ela tá lá embaixo, né? Então, enquanto eu vou respondendo aqui, mas como esse casal consegue o equilíbrio após um acontecimento desse? Será que é possível eu resgatar essa relação depois de ter sido traída? O que vocês acham? Eu não vou falar só da relação de casal, vou falar também de amizades. Eu tô colocando aqui a relação de casal, gente, porque ela normalmente é polêmica e todo mundo já vivenciou, né? De alguma forma, esse lugar, acompanha, vê a relação das pessoas à sua volta. Então, é legal da gente pensar nesse exemplo, né? Será? Vocês estão a fim de saber como é que vocês resgatam essa dignidade? A gente resgata essa dignidade dando um preço.
vão ter que me pagar agora, né? Quem me traiu vai ter que me dar dinheiro? Não necessariamente, mas a gente precisa aprender a se recolocar no nosso lugar. Então, o primeiro passo, tá? Pra gente se recolocar nesse lugar é dizer qual é o teu preço. Como você voltaria a se sentir segura nessa relação. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Mas é apenas um exemplo. A Camila tá dizendo que ela quer a parte dela em Pix. Pode ser também, tá? Pode ser. Vamos lá, vamos ver. Por exemplo, eu tive uma questão, né? Na verdade, essa paciente, ela deu o preço muito antes de chegar no meu consultório, tá? Depois eu conto até a segunda parte dessa história. O esposo dela jogava futebol toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira ele saía jogar futebol e ela ficava com as crianças. E aí, ela descobriu que em uma dessas idas ao futebol, aí ele atraiu e ela descobriu. E ela ficou muito brava e ela ficou muito insegura a partir daí. E ela falou: Letícia, eu não ia conseguir ficar nessa relação. Então eu disse para ele o seguinte, que para ficar comigo daqui para frente, ele não jogaria mais futebol na quarta-feira. Ele ia ter que abandonar esse futebol, pelo menos até que eu voltasse a confiar nele. E que eu queria fazer uma viagem, um tour pela Europa de 20 dias, que era o meu sonho, conhecer algumas cidades românticas, e ele nunca queria ir, porque ele sempre queria trabalhar. E eu disse para ele que esse era o meu preço, né? Claro, ela não falou dessa forma, né? Mas ela disse: eu quero isso, para eu acreditar que você gosta de mim e que vale a pena a gente ficar junto e que você quer ficar comigo, eu boto essa condição para você. Enfim, eles passaram 30 dias na Europa, né? Ela ainda muito machucada, mas ela voltou a confiar nessa relação. Na verdade, ela não exatamente voltou a confiar nessa relação, ela se manteve nessa relação, até confiava nessa relação, mas virava e mexia, ela puxava essa história novamente. E aí, isso era sempre um problema. E aí ela chegou no meu consultório com essa problemática e eu perguntei para ela: escuta aqui, você ainda desconfia de alguma coisa? Ela falou: não, mas eu ainda tenho muito ranço dele. Eu tenho muita raiva, eu ainda sei. Eu acho que ainda tô muito segura. Eu falei: tá, e o que falta então para você confiar nele, né? E ela colocou algumas questões lá, bem particulares, não vou colocar aqui, umas questões bem particulares do casamento deles. E ele então topou, né? Ir para uma terapia e olhar para isso, né? E melhorar essa relação. Aí eu disse para ela: bom, você deu o teu preço? Você cobrou? Ele pagou? Então agora chega de cobrar. Então, quando você dá seu preço e você pode confiar nessa relação, porque isso também é uma coisa que você vai testar e você vai observar. E aí, quando você dá seu preço e alguém paga o preço para ficar nessa relação, é a única maneira de se resgatar ela. Então, Letícia, é possível resgatar uma relação? Sim, é, desde que as duas partes queiram fazer entregas para esse novo tempo. O que acontece na maioria das vezes é que quem é traído tá muito detonado, assim, né? Porque já é traído, porque está numa relação de desequilíbrio, então já tá com uma autoestima. Normalmente são questões voltadas à autoestima. Já tá com uma autoestima muito detonada, muito assim, lá embaixo, né? E aí essa pessoa não sustenta a decisão de dizer: ou pago o preço ou eu tô fora. Entendem? Faz sentido isso para vocês? Isso é que eu quero saber, se vocês entenderam qual é o ponto desse lugar. A virada de chave
desse processo é justamente essa pessoa conseguir resgatar e se colocar num lugar de receber. Porque tem uma coisa muito importante nisso, gente, que é o seguinte: quando você perdoa e fica num lugar de jogar na cara da pessoa, agora eu vou tirar da relação de casal e até vou colocar numa relação entre amigos. É porque você me fez tal coisa, você não me convidou para tal coisa. Ah, porque você não me chama, porque você não me convida, porque você isso, você aquilo. Você fica num lugar de vítima. Vítima não se relaciona de forma equilibrada com as pessoas. Vítima quer o quê, gente? O que a vítima quer? A vítima quer aliados. A vítima quer pessoas que concordem com ela. A vítima quer pessoas que digam assim: ai, coitadinha de você, tá bom, não vou mais te trair. Ah, meu Deus, coitadinha de você, você foi traída? As suas amigas não te chamam pro rolê? Oh, que pecado. Faz sentido? Quer confete, isso mesmo. Olha, a vítima, ela quer aliado, gente. Ela não quer solução. Quem olha para a solução, quem quer recuperar a sua dignidade na relação, é quem está buscando o poder pessoal. Quem está entendendo que aquilo ali, que a problemática está a serviço de si mesma. Todos esses conflitos estão a serviço das relações. Eu nunca me esqueço um dia, tem gente aí que estava nessa sala comigo, quando um professor disse para uma turma inteira, disse assim, uma turma inteira de mulheres, ele disse assim: toda mulher está a serviço de outra mulher. Então, tem algumas pessoas aí, né, que estavam comigo nessa sala, né? A mulherada ficou doida. Como assim? Você tá falando de traição? Como assim? E eu quero te dizer que toda situação está a serviço da relação. Toda questão de conflito está a serviço da relação. Aí cabe a nós conseguirmos transformar esta questão em um upgrade da relação ou não. Porque pode acontecer da gente não conseguir esse upgrade, tá? Dizer assim, não dá. Para mim não dá, eu não aceito, eu não quero e tchau. Não rola para mim, tá? Porque não é porque isso aconteceu e que o equilíbrio é legal e que o equilíbrio prospera uma relação, né? Que nós vamos ter que nos submeter. Não, você pode dizer, bom, fui traída, bom, minhas amigas não me chamaram, tchau, tô fora, tá? Então, uma das coisas mais importantes dentro desse contexto é isso, é a gente entender que a gente nem precisa chegar no extremo do conflito para fazer mudanças na nossa relação, tá? E isso é que eu quero falar agora, porque eu não quero te falar como que você sai de uma situação de extremo problema dentro da sua relação, tá? Eu quero que você aprenda aqui comigo como que você olha para as relações a partir de agora e vê se você vive uma relação de equilíbrio com as pessoas ou não. Porque isso é um divisor de águas, de fato, entende? Isso é o que, vamos dizer assim, faz uma prevenção de que você vai ter boas relações e que não vai viver situações onde você se sinta lesada por onde? Pelo desequilíbrio. Só que a primeira coisa que eu tenho que te alertar nessa live aqui é que para você olhar para isso e para você fazer mudanças na sua vida, você vai ter que acreditar em você.
você vai ter que resgatar algo que é a base, tá? Do seu estado psicológico, né? Das suas questões psicológicas, que é o quê? E eu falei esses dias aqui nos meus stories. Vamos ver se alguém sabe aí. Qual que é a base disso tudo? Eu fiz até um vídeo, tá no canal, tá? Tá o vídeo lá no meu canal, Conversa Boa com Letícia Mantovani. É autoestima. Para você viver uma relação equilibrada com as pessoas, você precisa de autoestima, tá? Então, bora lá, porque isso é uma construção eterna. A gente sempre tem que estar olhando para nossa autoestima, isso mesmo, Nádia. A gente sempre tem que estar olhando para nossa autoestima e a gente precisa estar olhando para as relações e se avaliando também. Então, não existe equilíbrio, gente, se você não acredita no teu poder, entende? Se você não acredita em você e até mesmo assim, ó, que você merece receber, tá? Muitas vezes a gente escuta relatos de pessoas que falam: eu antes de receber, eu já tô pensando no que eu vou dar. A pessoa nem chegou ainda com um favor, com um presente, com uma gentileza, e eu já tô desesperada porque eu tô pensando como é que eu vou recompensar essa pessoa, tá? Achei muito interessante, né, que esses dias teve uma paciente que sentou lá e falou assim: ó, pela primeira vez eu sentei na mesa de um restaurante e eu não briguei para pagar, tá? Então, é por aí. Eu fui convidada para jantar. Eu não tenho que brigar para pagar. Eu vou pagar quando ficar combinado que eu vou pagar, que é dividido. Quando eu sou convidada, quando alguém está me fazendo uma gentileza, eu tenho que aceitar. Então, esse é o primeiro lugar. Então tá, Letícia, mas então eu recebo e aí eu não posso dar? Pode, mas calma, você não precisa sair correndo, desesperado, para devolver tudo que você está recebendo, entende? E quando você é essa pessoa que dá demais nas relações, você vai precisar voltar. Você vai precisar recuar e observar. Talvez você perca algumas pessoas nesse caminho. Talvez. Mas tá tudo bem. Ou talvez você não perca, mas já sabe como é o modus operandi dessa relação. Então, a gente precisa observar como que a gente estabelece essa relação com os iguais. Vocês conseguem entender como que a gente pode fazer isso? Ou vocês querem exemplos? Me digam, querem exemplos sobre como que a gente faz isso? Como que a gente equilibra essa relação? Como que a gente avalia essa relação? Tipo, essa relação é equilibrada ou não? Tem uma história que eu vou contar aqui, tá? Sobre uma pessoa que estava sofrendo muito numa empresa, tá? Muito. E aí, veja, a gente se relaciona com a empresa que a gente trabalha, certo? Por quê? Porque a gente estabelece uma relação que precisa ser equilibrada. Então, o que eu vou doar para essa relação e o que eu vou receber dessa relação, certo? Eu não vou trabalhar num lugar onde eu não vou receber salário. Alguma coisa tem que receber. Senão, eu vou querer trabalhar? Não. Eu vou querer ir trabalhar? Não. Se uma pessoa falar para mim que vai vir aqui na minha casa passar roupa, que eu detesto passar roupa, aí uma pessoa vai vir aqui na minha casa passar roupa, e ela fala assim: imagina, não precisa me pagar nada. Eu vou lá na tua casa. Um dia eu posso aceitar. No segundo dia que ela vier, eu já vou ficar desconfortável.
No terceiro dia, eu já não quero nem pensar que ela vem aqui, porque eu já tô me sentindo a pessoa mais devedora do universo. Agora, e se eu combinar com ela? Que ela vem aqui na minha casa, passa roupa e eu vou fazer alguma coisa para ela. Um bolo. Vou fazer um bolo e ela vai levar um bolo para casa dela todo dia. É uma troca. Aí eu vou topar que ela venha. Eu vou me sentir bem que ela venha. Certo? Ficou claro esse exemplo? Agora vamos lá para a relação daquela pessoa que eu falei sobre a empresa. Então, ela estava numa empresa há muitos anos e começaram a... Ela tinha muitas dores, muitas dores. Ela tinha diagnóstico de fibromialgia, tá? E aí, ela sentia muitas dores, se queixava muito, mas ela não dava atestado. Ela, né, até porque ela tinha um cargo alto, né, e tudo, ela tinha um lugar aí nessa empresa e ela, né, tinha responsabilidades. Ela se sentia responsável e ela ia trabalhar. Só que aí, depois de tantas concessões que ela fez sobre a saúde dela, ela começou então a sofrer retaliações. Ela batia todas as metas, ela vivia todas as experiências lá do setor dela, ela batia os números, nem sempre batia todas as metas, mas assim, sempre era destaque entre os colegas. E mesmo assim, começaram a tirar ela daquele lugar que ela estava. Começaram a prejudicar ela. Então, tiraram primeiro um assistente dela, depois mudaram ela de mesa, depois mudaram a chefia dela, ela foi para uma outra divisão. E assim, era sempre os piores resultados. E ela continuava batendo meta, se matando, porque ela dizia, não, eu tenho que provar para esse povo que não interessa, o quanto eles fizerem para me prejudicar, não interessa, eu vou lutar. E aí, um dia eu perguntei para ela, vem cá, você tá com dor no corpo todo? Só estão te prejudicando nessa empresa. Você tá nessa empresa há 20 anos. Você acha que isso está equilibrado? Ela falou, não, eu tô me sentindo extremamente prejudicada, injustiçada, eu não tô conseguindo mais ir trabalhar, eu tô ficando mais doente, eu tô tomando mais remédio e eu não melhoro. Eu falei para ela, nem vai melhorar. Eu perguntei para ela, você vai ao médico? Você pode ir ao médico e verificar se ele pode te dar uns dias para você pelo menos descansar? E ela disse, Letícia, eu tenho um atestado de 15 dias na minha gaveta. Eu falei para ela, então dá. E ela disse para mim assim, ó, agora eu não posso, porque a empresa tá precisando muito de mim. E eu falei, então, agora é a hora de você equilibrar essa relação. Poupe a sua saúde. E ela estava realmente muito doente, assim. Ela não conseguia se alimentar mais, ela estava muito mal. Então, ela deu o atestado de 15 dias. Mudaram ela de unidade, Ela falou, meu Deus, Letícia, ficou pior. E eu pensando comigo, pior, né? Já tá um desastre. E aí, ó lá, várias pessoas aí, ó, se identificando. E aí, gente, ela deu 15 dias de atestado e ela mudou a conduta dela quando ela voltou. Afinal de contas, ela estava em terapia. E ela começou a entender que não adiantava ela ficar olhando para a empresa e dizendo que a culpa era da empresa. Ela precisava mudar a postura dela. Tanto que quando ela entregou o atestado no RH, ela falou para o gestor dela, olha, eu tô entregando esse atestado como eu nunca entreguei em 20 anos. E ele olhou para ela e disse assim, a empresa nunca te pediu isso.
Que ingratidão! Olha o que isso tem a ver com o início da nossa live, tá? Com o que eu falei nos stories, tá? Então, o que acontece depois disso? Ela dá esse atestado, ela em terapia, muda a postura dela no trabalho. E hoje, gente, ela continua na mesma empresa, mas ela resgatou a dignidade dela, tá? Ela diz que ela nunca foi tão feliz dentro dessa empresa como ela é hoje, que ela aprendeu a se relacionar com o trabalho. Então, eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes a sua questão não é a empresa, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu amigo, não é o teu pai, não é a tua mãe, entendeu? Muitas vezes é você quem precisa alterar o comportamento. Então você vai me dizer assim, ó. Então você tá dizendo, porque eu escuto isso toda hora, né? Então você tá dizendo que a culpa é minha? E eu sempre digo, não é uma questão de quem é o culpado, mas é de quem tem o poder de mudar a história. A única pessoa que tem o poder de alterar o padrão de comportamento dentro da relação é você. É você. Tá? Em todas as relações horizontais e às vezes até nas verticais, tá? Porque o teu posicionamento é que muda o jogo, gente. Cara, se você jogar a bola no meu pé e eu não chutar, o jogo para. Entendeu? Então, é isso que vocês precisam entender. Muitas vezes a gente fica nesse lugar, é assim, ó, tão simples que chega a ser complexo, né? Porque você vai falar, ah, meu Deus, mas não, Letícia, que no meu caso, gente, eu fiz esse caminho, eu também falei e falo até hoje, muitas vezes, mas sabe o que é? Que no meu caso, aí eu paro e penso, não, esse caso é de novo aquele caso. E também, gente, quero dizer uma coisa para vocês, uma coisa que eu percebi até na minha vida. A gente precisa aceitar quando as pessoas vão embora, sabe? Elas vão embora. Se elas não topam estar em equilíbrio com você, jogar o mesmo jogo que você, no dar e receber, então, sabe? Deixa que vá. A gente sente falta, a gente sente falta. E talvez a gente possa se relacionar de uma outra maneira com essa pessoa. Mas não mais na expectativa de que ela te dê tanto quanto você dá. Então você diminui o que você dá, que você vai ficar na mesma proporção. Você não precisa brigar com ninguém. Só que você precisa dar o tanto que você recebe. Se você dá um copo d'água, você recebe um copo d'água. Se a pessoa te der 2, você dá 2. E aí vai nessa dinâmica, entende? Agora, se você não faz essa troca, você continua dando 2 copos e a pessoa te dando 1, isso nunca vai melhorar, entende? Então, não é uma questão, eu vou cortar vínculos. Então você acha que eu tenho que acabar com as amizades? Não, eu só acho que você tem que dar do mesmo tanto. Eu costumo falar lá para as minhas pacientes assim, ó, a gente tem amigas de todos os níveis na nossa vida. Colegas, amigos, best friend, gente que tá dentro da tua casa, gente que não vai na tua casa. É assim, tá? Olha, tem uma mensagem aqui, eu vou ler, tá? Já passei por uma situação de ingratidão. Trabalhei por muitos anos em uma empresa e quando eu fiquei doente, na hora que eu mais precisei, a empresa me mandou embora. Eu me culpo muito por ter me doado. Olha só, Josi, que bom te ver aqui, viu, querida? Ai, delícia. O que acontece, gente? Não precisa se culpar, Josi. Pega esse aprendizado e transforma ele num novo lugar para você. Com certeza esse aprendizado te fez se posicionar diferente nas próximas empresas que você pode trabalhar e pode interagir até com outras pessoas, não é só nas empresas. A gente aprende a se relacionar com tudo, tá? Então, assim,
é muito boa. A Natasha tá dizendo ali que eu tô dando tapa na cara, né? Ó, mas eu quero dizer assim, tapa na cara com amor, gente, porque na verdade o meu desejo não é que vocês se sintam. É, é uma coisa que é com amor, é com carinho mesmo, né? Porque isso é gostoso, entende? É uma transformação. Eu me sinto super bem trazendo esse assunto aqui, porque eu sei que isso pode mudar a tua relação. A relação com os teus amigos, a relação com a sua vida, com as pessoas que estão à sua volta, entende? Você pode se relacionar de forma muito mais saudável se você estabelecer outras coisas. E quando eu digo que a responsabilidade é tua, eu não tô te culpando, mas eu tô dizendo para você que você tem poder. Eu tô te dando poder. Eu não tô dizendo que você é culpado. Entende? É bem diferente. É bem diferente. Ser culpado é ser sentenciado. E aqui não tem nada a ver com isso. Aqui tem a ver com poder. E você tem que resgatar o teu poder pessoal, a tua autoestima, que é a base das tuas relações. Ninguém entra numa relação bem com a autoestima lá no pé. Quem não tem autoestima se submete a qualquer coisa. Quer dizer, todo mundo tem autoestima, né? Na verdade, corrigindo, né? Mas quem tem uma baixa autoestima, né? Não estabelece boas relações nunca com ninguém, porque acha que qualquer pouco basta. Qualquer coisa dá, tá bom, entendeu? Ó, me tornei uma outra pessoa quando aprendi que deixar ir é o melhor a acontecer. Exatamente, tá? Então, é muito isso. É entender assim, ó, eu tenho uma amiga e eu não tô mais trocando de uma forma equilibrada com ela, não preciso brigar, eu só vou diminuir, entende? Talvez eu passe menos tempo com ela, tá? Talvez eu me dedique a outras amigas que se dedicam tanto quanto eu, e tá tudo bem. A única coisa é que você precisa ter a coragem de recuar, tá? Isso é importante. Não ficar naquela. Eu escuto muito isso, gente. Assim, meu namorado não faz isso, meu namorado não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. Eu falo, tá, então recua. Aí a pessoa fala assim, mas se eu recuar a gente vai terminar. Tá, e aí você é a super bonder que tá colando vocês, né? Então entende que olha só o lugar que a gente muitas vezes fica. Se eu recuar, daí eu vou perder. Então você tá me dizendo que só você quer ficar? E quando é que você vai ver essa outra pessoa investindo nessa relação? Entende? Fez sentido? Vão me falando aí. É triste mesmo. Muito medo quando se pensa em ficar sem emprego, mas é igual a uma mensagem que vi hoje. Nenhum CNPJ vale um AVC. É uma frase interessante, porque nada vale a pena quando a gente está doando algo que é valiosíssimo pra gente. E obrigada, Natasha, tô vendo ali que ela agradeceu, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que entender é que eu doar, né? Eu me abster do cuidado à minha saúde para entregar isso para uma empresa, não é esse combinado, gente. Não é isso que está no contrato, entende? E a gente pode tomar providências muito antes de adoecer. É isso que eu queria falar. Não é a única maneira de estabelecer um equilíbrio com a empresa, não é dando atestado, tá? A gente estabelece o equilíbrio com a empresa muito antes, tá? Muito antes. Por quê? Porque é uma troca. É uma troca. E é sempre um desafio a gente medir isso, eu tô dando mais, eu tô recebendo mais, né? Porque também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente às vezes se sente assim, eu sou o bom samaritano, eu tô sempre certo, né? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente sempre precisa olhar o comportamento que sempre se repete. Então, aquilo que sempre se repete tem uma mensagem para você. E eu vou te dizer uma coisa,
que eu aprendi nessa vida, né? Eu já passei para a segunda metade da vida, então, meu bem, presta atenção. É uma coisa que a gente entende, aquilo que repete, 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 tem um recado para te dar. E enquanto você não lê, não vai parar de repetir, tá? Enquanto você não se posicionar diferente, enquanto você não se colocar diferente, não vai mudar. Por isso que eu falo, a responsabilidade é sua. Porque a bola tá no teu pé, o jogo é teu. O jogo da tua vida, o interessado é você. Não tem ninguém mais interessado no teu sucesso, na tua prosperidade, no teu crescimento pessoal do que você mesma. Concordam? Você tem que ser a pessoa mais interessada nisso. Não o teu chefe, não o teu amigo, não o teu marido, né? É você quem tem que ser. Valorizar o passe. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver uma boa autoestima, tá? Então, assim, fica de olho no meu perfil, porque eu vou trabalhar muito isso agora. Eu entendo que esse é um lugar que transforma, tá? A autoestima parece um tema super batido, gente, mas a gente não sabe nada de autoestima, sabe? A gente não olha nada pra gente, a gente associa. Eu fiz esses dias uma enquete no meu Instagram e a maioria das pessoas associa a autoestima à nossa autoimagem, né? Muitas de vocês aí participaram da enquete, né? A nossa autoestima é muito além da nossa autoimagem. A nossa imagem aqui, ó, é só reflexo. Vocês querem saber? Muitas vezes a gente nem tá tão bonita, tão arrumada, tão maravilhosa, mas a gente tá com uma boa autoestima, a gente tá ótima, não é isso que falam? Que a autoestima boa é a melhor maquiagem? Então, não adianta você se cobrir e bota cílio postiço, e bota unha, e arruma a sobrancelha, e pinta o cabelo, e arruma cabelo, e pinta não sei o que, e faz, e peito, e isso, e aquilo, e você continua se sentindo péssima. Você continua mantendo relações desequilibradas. Você continua sem força para dizer o que você quer dessa relação, que você se sente totalmente prejudicada em desvantagem. Então, se você quer uma mudança, você tem que agir e equilibrar a tua relação, tá? Esse é o teu poder, tá? Eu vou responder agora uma pergunta que fizeram na minha caixinha e que até agora não teve nenhuma pessoa que fez aí essa pergunta, porque me perguntaram isso de traição, né? Me perguntaram qual era o maior motivo da gente se manter em desequilíbrio nas relações, e o maior motivo é a nossa baixa autoestima, né? É a nossa sensação de que a gente, essa coisa da gente achar que a gente não pode receber, que a gente tem que dar, né? Que o bonito é dar, né? E aí, uma outra pessoa me perguntou assim, se o equilíbrio entre as relações acontece com os filhos em algum momento da vida, né? Porque ela sabe que enquanto criança, os pais são autoridades sobre os filhos. Ela perguntou se em algum momento da vida isso se inverte, né? Se isso muda. E aí é muito legal a gente entender isso. Por quê, gente? Porque se tem seres humanos que a gente nunca vai estabelecer relação de igualdade, de equilíbrio, é com os nossos pais. E por que isso? Porque a gente já chega na vida numa relação de desequilíbrio com eles. Ué, por que, Letícia? Porque eles nos dão aquilo que a gente não tem como pagar, que é a vida. Então, os nossos pais nos dão a vida. Há uma entrega da parte deles no momento em que nós ganhamos a vida, chegamos nesse mundo. E eles nos cuidam e tudo, e mesmo que não nos cuidem, já nos deram a vida, tá?
Então, com os nossos pais, nós não temos, nunca vamos conseguir uma relação de equilíbrio. O que colabora, né, para que a gente equilibre um pouco essa relação, né, é usando a nossa vida, usufruindo da vida que a gente recebeu deles da melhor maneira possível, da forma mais saudável, tá? Então, o que acontece normalmente é que a gente equilibra essa relação com os nossos pais, tendo filhos, colocando projetos, né, nesse mundo, ensinando, se doando, tá? Se doando para a vida, não para os outros, para a vida, tá? Que a nossa vida fomente vida, tá? E é isso que a gente faz e que equilibra de alguma forma um pouco a relação com os nossos pais. Mas vai chegar um momento da vida, talvez, né? Se a gente tiver a sorte de estar com os nossos pais até a velhice deles, né? Em que a gente também vai cuidar deles, certo? E aí muita gente tem dúvida. Porque muita gente fala assim, agora parece que eles são meus filhos. Sim, e esse é um grande desafio. Cuidar dos nossos pais sem desrespeitar eles, sem ultrapassar, né, os limites dessa hierarquia. Porque, afinal de contas, eles seguem sendo autoridade na nossa vida, até o final da vida, tá? Mas se já temos esse desequilíbrio por causa da vida recebida e mesmo assim somos cobrados, mais ainda quando adultos, como assim mais cobrados? Não entendi a pergunta. Você diz que a gente é cobrado pelos nossos pais ou pela vida? Porque dentro dessa relação com os nossos pais, o nosso compromisso dentro do nosso sistema familiar não é olhar para eles, é olhar para frente. Então, a gente tem o compromisso de honrá-los, de dizer para eles, né, que eles são... Ah, tá, já vou falar isso aí. Então, peraí, ela disse, minha mãe me cobra muito, né, cobra muita coisa. Não, sobre isso, não. E aí é que tá as nossas questões de desequilíbrio ali com os nossos pais. Porque é importante a gente entender, tá? Que a gente entra nessa relação de forma desequilibrada e não é por isso que a gente tem que ficar atendendo as demandas dos nossos pais. Até porque, gente, eu brinco muito assim com as pessoas, né? Eu falo assim que quando você nasceu, os seus pais já transavam, ou seja, eles já eram adultos e estavam fazendo filhos, né? Então eles já tinham muitas vezes casado, tido outros filhos e te tiveram. Então eles já eram adultos o suficiente para cuidar da vida deles, tá? O que acontece é que muitas vezes os nossos pais, eles chegam na velhice, né? E eles começam a ter algumas dependências, né? Então, assim, eles dependem da gente para algumas coisas. E aí, a gente precisa realmente olhar caso a caso, né? E compreender qual que é a melhor posição nesse lugar com os nossos pais. Porque é possível a gente atender a eles, tá? Sem ficar escravo dessas cobranças deles, tá? Talvez a gente não consiga atender a todas as cobranças deles e tá tudo bem, tá? Até porque honrar os nossos pais não é atender a todos os desejos deles. Honrar os nossos pais é respeitar eles e a autoridade que eles são, tá? Fran, tem uma live no meu canal do YouTube bem legal que eu falo sobre isso, que fica mais bem explicado. É bem bacana, eu posso te mandar depois, se você quiser, me chama no direct que eu te mando. Que eu conto a história, eu posso até contar aqui rapidamente, né, de uma paciente que a mãe dela, né, se vitimizava muito, né, e fazia uma doideira na cabeça dela e tal.
E um dia ela falou assim, Letícia, a minha mãe, ela se coloca, parece que é minha filha. Eu não aguento mais, eu é que sou filha dela. Eu falei, tá, quando ela se faz de sua filha, você fica parecendo mãe dela, você toma esse lugar? Ela falou, tem outro jeito? Eu falei, tem. Ela falou, qual? Eu falei, sendo mais filha que ela. Então, ela começou a compartilhar com a mãe dela as fragilidades dela também e os problemas dela também. Não, gente, a ponto de ficar doida, né? E abrir coisas assim que ela não queria. Mas ela começou também a trazer as fragilidades para a mãe dela. E aí a mãe dela, então, começou a recuar. Então, quando a nossa mãe entra nesse papel de filha, a gente tem que aprender a ficar mais filha, tá? E aí, eu vou dar um alerta para vocês, porque eu gosto de dar uma provocada em vocês, tá? A gente muitas vezes não fica, tá? Nesse lugar de filha, tá? Porque a gente se acha muito importante sendo mãe da nossa mãe e dizendo para nossa mãe o que é para ela fazer, tá? Então, muitas vezes a gente fica nesse lugar de minha mãe me cobra, minha mãe me perturba, minha mãe nananã, mas eu também sou a rainha de dizer para minha mãe o que ela tem que fazer, tá? Eu me identifico com isso. Eu já fui essa pessoa que falava para minha mãe o que ela tinha que fazer, tá? Quando eu descobri que eu não tinha nada a ver com isso, foi uma libertação. Eu até contei na última live o que minha mãe fazia comigo, que me mandava me chamar lá, entendeu? Chamava lá e falava assim, vem cá, fala pro teu pai que ele tem que tomar água. Gente, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, e eu brincava muito com os meus pais nessa época. Eu falava assim, pai, mãe, se tem alguém nessa relação aqui que escolheu, tá? Foram vocês. Então, vocês dão conta. Se virem aí, tomem água, não sei. Entendeu? Então, é muito isso. Ó, minha irmã tá dizendo aí, ó, como uma boa ariana que é, né? Eu já dou uma cutucada. Gente, mas eu tenho uma Vênus em peixes, entendeu? Assim, que me deixa bem querida também, tá? Porque eu acho que ninguém merece se culpar, se pesar pelas relações. A gente precisa entender que a gente é livre para ser quem a gente é. É libertador sair desse lugar, sabe? Esse lugar de atender todo mundo, de atender o olhar dos outros, a expectativa dos outros. E ai, que filha é essa também que eu quero ser, né? E a gente fica nesse lugar, porque esse lugar parece um lugar super importante, sabe? Assim, meio que um pedestal, assim. Então, assim, eu digo pra minha mãe o que ela vai fazer, sabe? Eu falo pra minha mãe como é que ela tem que cuidar dos filhos dela. Gente, olha só, tá? É o que eu falei já em outras lives. É tipo você sair lá, né? O estagiário sair lá do lugar dele, né? E ir lá no CEO da empresa dizer: oi, tudo bem? Toque, 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 toque. Viu? Eu vim aqui dizer pra você como é que você vai administrar aqui essa empresa. Cara, isso não vai dar certo, tá? O CEO pode até te dar cadeira, falar assim, vem cá, estagiária, senta aqui, pode administrar. Você não dá conta 2 dias. Então, quem tem a mãe aí nesse lugar, é bastante gente, eu sei. Posso fazer uma live só sobre isso, sobre essas relações familiares aí, né? Posso fazer um dia que vocês quiserem. E eu vou também trazer vídeos sobre isso no meu canal do YouTube, porque são temas muito recorrentes e eu gosto mesmo de compartilhar, porque eu entendo que é libertador. E a minha vibe aqui, gente, é abrir todas as gaiolas que forem possíveis para vocês, porque a gente precisa. A vida já tem os seus pesos, já tem suas questões. Se a gente não aprender a se posicionar nas relações, para que isso fique mais leve, simplesmente a gente empaca, tá? E quem tá em histórias que se repetem,
normalmente está empacada, tá? Tá aí andando em círculo, certo? Então, precisa desatar essas coisas, tá? Precisa se posicionar de um outro jeito. Não adianta achar ruim, não adianta resistir, não adianta, ninguém vai vir te tirar desse poço, é você quem tem que sair, tá? É você, tem que ser com as tuas pernas. Eu quero saber se vocês têm mais alguma pergunta, porque nós vamos começar a encerrar por aqui. E me perguntem se vocês querem saber mais alguma coisa. Enquanto isso, vou dar uma olhada aqui, né? Ver se tem alguma coisa aqui que eu não falei, tá? Que eu anotei. Tô vendo que tem gente chegando aí, que bom, coisa boa. Mas a gente tá no final dessa live, mas eu vou deixar ela salva, né, no YouTube. Não esqueçam de se inscrever lá no meu canal, tá? Conversa Boa com Letícia Mantovani. Já tem um vídeo lá, tem as lives, e amanhã ou quinta, eu devo subir mais um vídeo babadeiro lá, né, que muito legal, que tem muita coisa bacana. E, gente, são vídeos curtos, vocês me botam lá no acelerado, sabe? Falar mais um pouquinho assim, rapidinho assim, e aí vocês conseguem, né, absorver aí todo esse conteúdo e compartilhar com os amigos. E peço que vocês compartilhem, né, porque sou iniciante, vocês vão ver que tá bem caseirinho, mas assim, é isso. Eu quero compartilhar meu conhecimento com vocês, eu quero compartilhar o que eu compartilho no consultório, tá? Vem novidade por aí, vem novidade nas minhas modalidades de atendimento, vem novidade aí de muitas outras coisas e de muitos outros projetos. Então, fiquem comigo aqui, né? E a gente vai se conversando. Acho que eu tô olhando aqui, né? Enquanto eu tô falando com vocês, eu acho que eu falei tudo. Eu acho que só a única coisa que eu preciso dizer para vocês e que eu acho bem importante, como a gente falou muito em equilíbrio, e eu falei isso numa outra live, mas eu quero frisar nessa aqui, é que muitas vezes, gente, quando a gente não aceita receber do outro, ou a gente não permite que o outro nos dê, né? A gente também desrespeita esse outro, tá? Então eu quero dizer que quando a gente tá nesse lugar só de dar, a gente não é uma santa, tá? Não é, porque a gente fica num lugar de desrespeito ao outro, porque a gente não dá chance do outro recuperar esse poder na relação, tá? Então, por isso que é tão importante a gente aprender a receber, tá? Então, lembra lá da história lá que a gente falou da traição? Aquela mulher que entra, aquele homem que entra na relação e fala assim, eu perdoo, eu sou uma boa samaritana, eu perdoo. Ela não dá a chance do parceiro ou da parceira recuperar esse lugar de poder na relação. E aí ela, como perdoou, ou ele, como perdoou, vai fazer o quê? Eu, agora, vou comandar isso aqui. Podem observar, se vocês não conhecem uma relação onde uma das partes foi traída e tomou conta da relação. Agora, na casa, tudo acontece como aquela pessoa quer, tá? Por quê? Porque há 20 anos atrás ela foi traída, tá? Conhecem um caso assim? Então, entendem que isso também é um desrespeito ao outro? Então, para vocês pensarem, para vocês refletirem e entenderem que quando eu tô numa relação de desequilíbrio, eu desrespeito a mim e ao outro. E é só um jogo de perde-perde, tá? Quando eu aprendo a dar troco, a jogar, a trocar com as pessoas, aí sim eu recupero meu poder, tá? Porque aí sim você tá no jogo, certo? Gente,
Fui clara, espero ter respondido todas as perguntas de vocês. Por óbvio, estou disponível no meu direct, tá? Nas minhas redes sociais, vocês estão aqui no Instagram, estejam lá no YouTube também, podem comentar lá também, eu respondo. Vou ter a maior satisfação de receber vocês também no meu consultório. Quem precisar, eu tô à disposição, tá bem? Muito obrigada, então, por vocês estarem aqui. Na próxima terça-feira, provavelmente, não sei se vai ser na próxima terça-feira, mas eu aviso aqui no Instagram, tá? Que eu vou estar com a Gabriela, psicóloga, que vai falar sobre a autoestima das crianças, vai falar sobre as mamães, vai falar sobre a família. A Gabriela é incrível, foi mentorada comigo num outro curso que eu estava, e a Gabriela tem uma energia fantástica, gente, vale a pena. E como eu falei, eu quero incluir esse olhar para as crianças aqui, porque todos fazem parte. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, obrigada pela confiança de vocês em mim, pelo carinho, sabe, por todo mundo que mandou aviãozinho aí para os amigos, que estão sempre me indicando, compartilhando aí o meu material, tá bom? Eu espero vocês aqui na próxima live. Eu vou confirmar o dia e o horário que a Gabriela vai poder, e aí a gente vai estar junto aqui para compartilhar mais e mais e mais e mais coisa, porque eu adoro, gente. Obrigada, queridos. Gente, muito obrigada. Agradeço. Ó, hoje vai ser mais uma terça-feira que eu vou demorar para dormir. Um beijo. Beijo para vocês. Se precisarem, estou no direct. Tchau. Beijo.